Olá, eu sou Ana e esse é mais um Ponderações. E hoje eu quero refletir com vocês sobre o uso exagerado de palavras que são conceitos, que têm um significado histórico, que definem relações entre pessoas, não apenas relações sociais, mas relações políticas, que do momento em que passam a ser utilizadas sem critério, acabam acenando para a possibilidade de perder totalmente o seu sentido. Para isso, eu escolhi uma única palavra, que é a palavra privilégio. E gostaria que vocês me acompanhassem nessa reflexão, porque é algo que me preocupa muito. É algo que me mantém preocupada de pensar que a nossa sociedade às vezes se detém em discussões inócuas, em discussões deletérias que acabam por mascarar processos políticos muito perigosos. O que é o privilégio? Historicamente, privilégio é uma benesse, um benefício que um determinado grupo social ou uma única pessoa recebe em detrimento de todo o resto da sociedade. E é muito importante que se pense em termos históricos e não apenas relativizando a realidade como é o costume nessas últimas décadas. Historicamente, o privilégio é algo que é oriundo da monarquia. O rei ou o imperador escolhia alguém da sua confiança e lhe outorgava privilégios. O privilégio de recolher tal ou tal imposto na França ou nesses países da Europa em que a cobrança de impostos era diferenciada, o privilégio de administrar a alfândega, o privilégio de administrar os almoxarifados. E estava implícito que nesse privilégio que o favorito do rei recebia, ele poderia separar uma parte do montante arrecadado para a coroa e guardar para si. Esses cargos de privilégio, e que eram chamados de privilégio, não implicavam em salário, e sim que a pessoa poderia separar para si o que ela considerasse adequado e repassar o resto ao rei. E nesse tipo de acordo de cavalheiros, se é que a gente pode chamar assim, está a raiz do patrimonialismo que o Sérgio Buarque estuda e que o Gessé nega. Isso para vocês terem uma ideia de como alguns sociólogos não sabem nada de história e pensam que podem criticar historiadores, inclusive levando para o lado pessoal. A questão é, o conceito de privilégio vem dessa origem, vem de alguma coisa que é absurdamente personalista. E quando se fala em classes privilegiadas, ou quando se fala em pessoas privilegiadas, são aquelas pessoas que estão tão próximas ao poder que elas podem dispor do erário público a seu favor. O problema que nós enfrentamos hoje em dia na nomenclatura, na maneira como as pessoas estão argumentando o privilégio, principalmente nas redes sociais mais segregadas, essas redes que são bolhas de ativismo, muitas vezes ingênuo
e ignorante. E ignorante no sentido de que, por não ter conhecimento, acaba incorrendo em erros crassos. Não é uma avaliação moral, é uma crítica mesmo, a que a pessoa às vezes é muito jovem ou às vezes tem uma formação muito limitada, mas mesmo assim acredita que sabe mais do que todo mundo. Quando se usa a palavra privilégio relativizando as distâncias sociais ou olhando somente em uma direção, cria-se aberrações. Cria-se aberrações de chamar de burguês um professor, mesmo que ele seja um professor universitário, de chamar de burguês e de privilegiado alguém que tem uma casa própria, ou alguém que pode pagar um plano de saúde, ou alguém que está simplesmente vivo ou que não vai ser abordado pela polícia por causa da cor da pele. Não são privilégios, porque nenhum de nós que é considerado privilegiado por esses setores do ativismo tem a menor condição de apitar nos destinos do país, de ter tranquilidade na vida, de ter uma velhice sossegada ou sequer de ter a certeza que vai estar vivo amanhã. Se você vai avaliar privilégio comparando um professor com um morador de rua, é uma relativização porca. Porque o professor não, ele pode até ser considerado afortunado em relação a uma pessoa de rua ou sortudo por não estar na mesma situação. Mas se o professor perder o emprego, em 5 meses ele está na rua junto com aquele morador. Agora, se você comparar o professor com o Lehman ou com o Soros, aí você vai ter uma comparação mais honesta de entender o que é realmente privilégio. Privilégio é aquela pessoa ou aquele grupo social que jamais põe o pé na rua, que quando está em um prédio e quer ir para outro lugar, se locomove de helicóptero, que tem jatinho privado. É a pessoa cujas ações influem no Estado de tal maneira que ela é capaz de prejudicar milhões de outras pessoas. Isso é um privilégio. Isso é o sentido histórico de privilégio. E sabe por que eu estou dizendo isso? Eu vou fazer aqui uma série de comparações porcas, como as pessoas hoje em dia fazem, que é para vocês perceberem dialeticamente até onde vai o delírio de se falar em determinados privilégios. Eu creio que a maioria de vocês deve conhecer a história de Pedro e o Lobo. Pedro e o Lobo é uma dessas fábulas com a moral extremamente rígida que são características da Rússia. Tolstói fez algumas dessas fábulas. Pedro e o Lobo é atribuído a Prokófiev, mas eu acredito que ele se baseou em algo até mais antigo. Essas histórias como O Conselho do Urso, essas histórias russas em que as crianças normalmente se ferram bonito por não ouvir os adultos, que é Pedro era o pastorzinho que gritava lobo, gritava lobo, gritava lobo, e quando a aldeia corria para ajudar, ele ria e falava: "Ih, peguei vocês". Até o dia em que o lobo realmente apareceu atrás das ovelhas e ele gritou e a aldeia pensou: é o Pedro enchendo o saco novamente. E não foi. E o lobo não só matou o Pedro, como ainda levou a ovelha. A questão é, quando você
usa uma palavra inadequadamente e cria falsas equivalências, quando você relativiza relações sociais e desloca o eixo da análise para criticar X ou Y, que talvez seja seu desafeto ou que talvez seja motivo da sua hostilidade por razões puramente pessoais, você está contribuindo para tirar o foco de quem realmente é o inimigo. O Pedro se tornou o inimigo naquele momento, porque ele estava fazendo os adultos perderem tempo, ele estava fazendo os adultos passarem por trouxas, ele estava relativizando o perigo do lobo e se constituindo em um perigo, porque quando o lobo realmente apareceu, ele estava tão desacreditado que os adultos nem ligaram. E eu imagino que depois disso, muitos adultos se culparam e sentiram saudades do Pedro. Afinal de contas, ele era uma criança da comunidade, ele era filho de alguém, sobrinho de alguém, neto de alguém. Quando você usa a palavra privilégio para estigmatizar setores da população que de fato não têm poder no sentido mais sólido da palavra, poder mais palpável para prejudicar milhões de pessoas, você está deslocando o inimigo. E quando o verdadeiro inimigo aparece, você nem se toca. Quer dizer, o que adianta você criticar o professor se quem está prejudicando o seu cotidiano, se quem está acabando com o seu poder salarial, quem está destruindo o país, não é o professor. É o setor econômico que recebe os privilégios. É aquele grupo social que recebe os privilégios ou são aqueles amigos do rei, com todas as aspas possíveis, que estão recebendo os privilégios e que estão tirando do montante destinado à sociedade e prejudicando você, eu e todo mundo? E é importante que se repense nisso, não só no momento em que existem grupos de ativismo que defendem a volta da monarquia e que existem excrescências de família imperial se elegendo para o Congresso, mas também quando o poder é usado de uma maneira tão personalista e o governo é retalhado entre os amigos do governante e o Congresso pauta orçamentos secretos e coisas fantasmas que retiram o dinheiro do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde e prejudicam a todos nós. Quer dizer, seu inimigo é realmente o professor que levou 20, 30 anos para conseguir uma casa própria? Seu inimigo é a pessoa branca que tem 2 empregos para poder sobreviver, mas que por causa do racismo estrutural não vai ser parado pela viatura policial? E não estou dizendo isso porque eu sou branca. É preciso despersonalizar um pouco algumas dessas coisas. Não estou dizendo isso porque eu sou professora. Eu estou utilizando esse exemplo porque é o que eu tenho com a maior familiaridade. Mas pensemos, por exemplo, em um torneiro mecânico, em um ferramentista, em um projetista, em um agrimensor. Nessas profissões que requerem um preparo mais aprimorado, que tem suas técnicas, que tem sua base, e que por isso muitas vezes oferecem um salário um tantinho melhor, se tanto, e permitem que a pessoa que conseguiu exercer essa profissão durante 2, 3 décadas e conseguiu se aposentar ao menos nessa profissão,
tenha conseguido um cantinho onde cair morto. Ou simplesmente o fato da pessoa ter tido o acidente de nascer branca. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que não existe desigualdade, é claro que existe. O racismo é estrutural e é estruturante da nossa sociedade. E o racismo interfere em todas as relações sociais. E ele acaba possibilitando segregações, perseguições, assassinatos e toda sorte de absurdos que permanecem normalizados por uma boa parte da sociedade que não é negra. E isso é um inimigo, nós temos que lutar contra isso. Mas o fato de que os pobres brancos não sofrem essas violências não os torna menos pobres. E essa é uma relativização, essa é uma abordagem que nós precisamos fazer. E nós precisamos combater as falsas relativizações. Nós precisamos combater o momento em que você começa a se voltar contra as pessoas que estão no seu mesmo nível de exploração. Talvez não estejam sofrendo o mesmo nível de violência que você sofre. Muitas não estão, mas elas estão sofrendo o mesmo nível de exploração. Elas não têm acesso ao poder, elas não têm acesso ao governo, elas não têm acesso a determinar o destino de ninguém. Então não tem como elas serem privilegiadas. É preciso tomar muito cuidado quando se grita lobo, porque o verdadeiro lobo cedo ou tarde aparece. E se eu não tiver sido suficientemente clara, o que eu quero dizer para você que está me vendo pela primeira vez é que neste canal eu já defendi demais causas que são indigestas para o poder, causas que são indigestas para os privilegiados. Eu sou feminista, eu sou comunista, eu sou antirracista. E eu sou isso há muito tempo. Quando eu faço uma crítica como essa, é porque existem setores dentro do meu campo de luta que estão se perdendo discutindo o sexo dos anjos, quando o fascismo está batendo a porta, quando a nossa estrutura social está sendo fascistizada a partir dos templos e dos púlpitos. E nós precisamos olhar para quem são os verdadeiros vilões, para quem são os verdadeiros privilegiados e parar de lutar entre nós, parar de apontar dedos, parar de ser mais realistas que o rei, parar de fazer essas críticas internas que são devastadoras e que não deveriam ser feitas publicamente, que deveriam ser internas mesmo, e nos juntar contra quem está nos esmagando. Porque senão, quando o lobo chegar, quem seremos nós? Onde estaremos? O que acontecerá? E é isso, gente. Esse é o Ponderações. Visitem meu novo canal, Museu História e Artes, onde eu abordo conteúdos mais voltados ao cinema e às artes, com a pegada histórica, com a contextualização, com a discussão do ponto de vista do historiador. Vejam os vídeos aqui do meu canal, não comece nesse aqui e vá para frente. Esse canal existe há uma década e há muita coisa de que eu me orgulho que foi feita aqui.
Cuidem-se. A pandemia pode ter arrefecido, mas não acabou. Ainda morrem pessoas de Covid todos os dias. Outras pandemias estão batendo a porta, então tenham responsabilidade. Responsabilidade em relação a si e em relação aos outros. E pensem que estamos a menos de 50 dias do pleito eleitoral e os lobos estão à nossa volta. Os verdadeiros lobos, os verdadeiros privilegiados. Pensem muito bem no que vocês vão fazer. É só o que eu digo. Pensem, ponderem, reflitam. E é isso. Até a próxima.